Em 2018, o Brasil teve eleito um presidente, Jair Messias Bolsonaro, e ele e seus correligionários, seus aliados, passaram a chamá-lo de mito. E usaram isso de uma forma marqueteira, usando isso na mídia, e as pessoas acham bonito isso. E Papo em Dia hoje vai conversar com vocês o porquê dele ser chamado de mito. Mas antes você já sabe, vai lá, dá um like, se inscreve no canal, comenta, compartilha e ajuda a gente a manter o nosso papo sempre equilibrado e de bom senso. Gente, o que ocorre? O presidente Jair Messias Bolsonaro, ele realmente deve ser chamado de mito. Porque as pessoas não sabem o que é mito, o que significa essa palavra, e a gente vai explicar e vai mostrar o porquê dela realmente se aplicar a esse presidente que espera um dia seja mais um de triste memória para o povo brasileiro. Primeiro eu quero dizer para os senhores o que significa mito. Mito é uma palavra grega que significa fábula, história. A mitologia grega, o conjunto de mitologia nórdica, as mitologias são um conjunto de histórias, de fábulas que procuravam explicar a vida do homem. A mitologia asteca, a mitologia inca são um conjunto de deuses, são um conjunto de histórias que visavam explicar tudo aquilo que o homem não compreendia, aquilo que o homem não entendia. Obviamente que a mitologia ela acabou sendo, com o próprio passar do tempo, com o próprio desenvolvimento do conhecimento do homem, passou a ser substituído por uma coisa chamada filosofia, que procura explicar a vida do homem e a sua situação nesse espaço de terra, chamado planeta Terra, através de uma coisa chamada razão. E da filosofia vem a ciência, que procura ajudar e auxiliar o homem no desenvolver da sua história de forma prática, racional, tentando analisar, estudar o mundo através da observação, de experimentos e fazendo disso, ou pelo menos tentando fazer disso um lugar melhor. Então, mito é fábula, é história. Os mentirosos, patologicamente, são chamados de mitômanos. São aquelas pessoas que têm o vício, que têm o hábito, que praticam na sua vida a mentira. E isso pode ser uma doença. No caso do nosso presidente e daqueles que o cercam, é mais do que uma doença patológica e social e política. Além dele ser um mitômano, ele é um embusteiro. E para os senhores que não sabem, senhores e senhoras, o que é embusteiro, eu vou explicar. É aquele que mente, que faz engodo, que faz trapaça. É aquele que procura utilizar a mentira de forma nociva, sabendo que está mentindo apenas com o intuito de enganar, de trapacear, de se locupletar, de roubar. Além de ser um mentiroso, são pessoas ruins que praticam o ódio e tudo aquilo que hoje, nesse mundo que nós estamos vivendo na internet, as pessoas querem qualificar como fake news. Querem qualificar, falando em inglês, uma coisa bonitinha, mas que na verdade em português soa mais verdadeiro. São pulhas da pior espécie que mentem, são pessoas que não têm conteúdo, que não têm contexto, que não têm argumento, que procuram roubar, locupletar, trapacear, enganar, são embusteiros que não têm um pingo de vergonha na cara, não têm respeito a essa pátria, não têm respeito a Deus, não têm respeito a nenhum dos valores que eles gostam de apregoar como sendo deles e propriedade deles. Desmentem os fatos históricos, querem inverter a situação política na qual eles se encontram. Eles se encontram como pessoas de palidez política, de fragilidade moral, se é que a gente pode falar em moral, porque eu acho que o presidente da República é uma pessoa amoral, ele simplesmente não tem princípios. E a gente vê situações
que me deixa muito preocupado, porque eu gostaria que o Brasil melhorasse. Muito fala-se do Fernando Henrique Cardoso, mas o Fernando Henrique Cardoso foi um presidente que pegou o Brasil, que tinha 44% de inflação no mês, não tinha crédito internacional, o Brasil não tinha uma política de exportação, o Brasil era fechado. E dali a gente teve um período que conseguimos, até 2008, quase na metade do segundo governo Lula, a gente ter um salto de qualidade nesse país, que foi deteriorado por uma praga de determinados políticos que infestaram a nossa nação e que está resultando nisso hoje. Então, isso tudo culmina com alguns fatos. O presidente Jair Bolsonaro foi na ONU, como é de conhecimento de todos, e lá, sem um pingo de vergonha, ele resolveu contar as mentiras dele. Mentiras que enfraquecem o mercado, tiram a credibilidade do Brasil no exterior, fazem com que a nossa exportação caia, faz com que a nossa moeda perca valor, o nosso custo de vida aumente, e aí vem a inflação. Tudo isso patrocinado e observado pelo senhor Paulo Guedes, que é uma pessoa esquálida, que não tem o mínimo de conhecimento e não tem preocupação também para com o povo brasileiro, como ele já mostrou diversas vezes. O presidente Bolsonaro na ONU fez alguns comentários que me chamaram a atenção, não a minha só, mas do mundo inteiro, porque a gente fica até envergonhado. Eu tenho parentes que moram nos Estados Unidos, tenho amigos que moram na Europa, que comentam comigo que o Brasil é chacota lá fora. E a gente que vive no Brasil talvez não tenha conhecimento do que eles realmente pensam do Brasil, porque o brasileiro acha que é país de primeiro mundo. O brasileiro acha, porque tem internet e vê o que acontece lá fora, que nós estamos no mesmo patamar. Não estamos. O Brasil é um país pobre, é um país de uma estrutura oligarca, colonialista, agrária, e não acreditem nesse negócio do agrobusiness, agropobre, porque quem continua enriquecendo são os mesmos que enriquecem no Brasil desde o ciclo da cana-de-açúcar e do café. São os grandes e milionários agricultores, oligarcas e donos de terra. Vejamos algumas mentiras do Bolsonaro. A primeira me chamou a atenção. Ele diz que há 2 anos e 8 meses não há corrupção no Brasil. Bom, a corrupção para ele só existe quando não é feita pela família dele, né? Porque rachadão, tá aí a Covid da CPI mostrando milhões e bilhões que foram gastos aí por todos aí roubando o Brasil aí a saúde brasileira. O ministro Ricardo Salles, que saiu do meio ambiente com improbidade administrativa e diversos apontamentos de corrupção. Então, quer dizer, o presidente Jair Messias Bolsonaro, ele acha que só tem crime quando não é a família dele que comete. Quando a família dele comete e os amigos dele cometem, para ele não é crime, é natural. Outra coisa que ele falou é que o BNDES não financia governos mais estrangeiros e óbvios. Eu quero dizer aos senhores que isso é outra falácia, outra besteira que inventaram. Se o governo brasileiro, o BNDES, investiu lá fora, foi em empresas brasileiras. O governo brasileiro, o BNDES, não empresta dinheiro para governos estrangeiros nem corporações internacionais. Ele só empresta para projetos de empresas brasileiras que operam aqui ou fora do país. Esse governo Jair Messias Bolsonaro fez uma auditoria no Banco Nacional de Desenvolvimento e não conseguiu achar um caso de corrupção. E aí, como ele não acha e ele não tem o que falar, ele fala do mesmo jeito, porque ele inventa, porque quem conta mentira sabe que tem sempre alguém que gosta de escutar mentira. Quem faz fofoca e fala mal, faz porque sabe que tem alguém que escuta. E a gente tem que parar com isso. Outro fato que ele colocou, que o nosso agronegócio alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo. Veja bem, o agronegócio brasileiro não mata a fome nem do povo brasileiro. 70% da nossa agricultura no Brasil é agricultura familiar. Outra mentira. Como é mentira e grave falar que a Amazônia é intacta desde a época do descobrimento do Brasil. Sabe? São sandices, são loucuras que se falam e que o Congresso Nacional fica calado, os intelectuais e acadêmicos nada falam e as pessoas ficam ainda, de alguma forma, não sei porquê, se manifestando a favor deste mitômano,
Ele é mito porque ele é mitômano, porque ele é mentiroso, porque ele é um pulha, cercado de pilantras, a começar pela família dele. Pilantras e ladrões, que além de roubarem, de mentirem, de serem embusteiros, ainda utilizam a palavra de Deus com apoio e auxílio de muitos que se dizem pastores, que se dizem evangélicos, que evangelho também é outra mentira, é outro marketing, porque a Igreja Católica, seja romana, ou seja ortodoxa, ou seja anglicana, todos eles usam o Evangelho. A presbiteriana usa o Evangelho também, a metodista. Então, esse negócio de igreja evangélica é uma mídia, um marketing, outro embuste. São igrejas protestantes, assim historicamente são determinados, cristãs, e que são criadas com esse título de evangélico para mentir. Porque o evangelho, ele é utilizado, seja os apócrifos ou não apócrifos, ou desde que a igreja cristã surge no Ocidente. Então tudo é mentira, tudo é uma falácia, e a gente não tem que acreditar nisso. Vamos lutar contra essas pessoas para que a gente possa fazer um país melhor. A desculpa de não votar no PT porque o PT roubou, porque a direção do PT decepcionou, enganou o povo brasileiro, os próprios petistas, os verdadeiros esquerdistas, socialistas, não é justificativa isso para se associar a esses ladrões, a esses mentirosos. E se Jair Messias Bolsonaro é um mito, é porque ele é um mitômano, porque ele é um mentiroso e que não presta para governar o povo brasileiro. Um beijo no coração, paz e bem, e até o próximo episódio.